aplaudir ao Senhor? Você pode dar uma salva de palmas bem forte ao único que é digno de todo louvor, toda adoração. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, graça e paz. Amém, vocês estão preparados? Quantos já estão sentindo a presença do Senhor nessa manhã? Amém. Aleluia, Jesus. A presença dele é forte aqui, amém. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Eu creio verdadeiramente, o Senhor já tem ministrado no seu coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estava aqui embaixo, o Senhor ministrava algo, me mostrava algo. Eu tive uma visão. E o Senhor me mostrava flechas. E eu, Senhor, o que é isso? E Ele me mostrava que existem flechas aqui. E quando eu subi aqui, eu olhei para vocês, eu comecei a ver flechas. Vocês são flechas na mão do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. E é interessante que Ele fala assim: André, eu tenho um alvo, eu tenho um plano para todo mundo. Ei, Deus tem um plano, um alvo para você. Já foi declarada uma palavra sobre a sua vida, para você. E quando você vê a flecha, você vê que a flecha, a intenção dela é acertar o alvo, amém? Sim ou não? Mas acontece que às vezes a gente acha que está demorando para que esse alvo seja lançado. E a palavra que eu quero iniciar é que o Senhor, Ele não está demorando. Ele tem um alvo e no momento certo Ele vai puxar essa flecha e vai acontecer, amém? Eu quero ministrar a palavra do Senhor em Jeremias 29, 11. Esse mês nós estamos falando sobre planos. E nós temos ouvido muito sobre isso, sobre esse tema. Entenda, eu não vou falar nada novo. Eu vou apenas compartilhar ou acrescentar um pouco daquilo que o Senhor tem falado comigo. O Senhor ministrou muito ao meu coração durante a semana. Jeremias 29, 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Ei, Ele tem pensamentos sobre você. Aleluia, Jesus. Pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Teu mover. Obrigado porque eu creio que o Senhor já começou a ministrar no nosso coração. E assim como o Senhor ministrava ali, Senhor Jesus, o Senhor me mostrava flechas, o Senhor me mostrava alvos. O Senhor disse que existem pessoas aqui que têm sonhos, projetos, e muitas das vezes essas pessoas têm pensado por que não está acontecendo. E o Senhor falando assim: no momento certo eu vou atirar essas flechas. Pai, por isso eu peço em nome de Jesus, Pai, debaixo dessa palavra que nós lemos, Pai, abra o nosso coração, a nossa mente nessa manhã, Jesus, que nada se disperse, que Jesus, nós possamos sair daqui totalmente transformados, curados, libertos, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor Jesus. E eu declaro, Senhor Jesus, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor me ungiu nessa manhã para trazer uma palavra de vitória, uma palavra de cura, de salvação. Ele me ungiu para pregar aos corações quebrantados, para trazer cura, salvação, em nome de Jesus, para esse momento, para anunciar o ano da graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, glória a Deus, ao Senhor, meu irmão. Aleluia, Jesus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta sincera para a gente começar. A gente vai falar sobre planos, sonhos, projetos.
Uma pergunta bem sincera que eu me fiz, que eu tenho me feito durante esse mês, e essa semana ficou bem forte isso. O que você faz quando a vida não sai do jeito que você planejou? Eu quero que você reflita sobre isso. O que você faz quando os projetos não saem da maneira como que você, sonhou ou projetou? É interessante, a gente sempre fala sobre isso, né? Que todo início de ano as pessoas sentam para analisar como é que foi o ano e começa a planejar como que vai ser durante o ano, sim ou não? E muitas das vezes tem gente que escreve, gosta de escrever, e eu até recomendo, escreva projetos, sonhos durante o ano, metas para ser alcançadas, porque é impressionante como a gente cresce, amadurece. Quando chega no final do ano a gente vai olhar aquilo que a gente escreveu e você fala assim, uau, eu vivi isso, olha, isso aconteceu, olha, isso não aconteceu. Mas aí a gente começa a entender que verdadeiramente Deus é Deus e Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, né? Amém? Não sei com vocês, mas comigo acontece muito isso. Eu fazia isso desde adolescente. E na época eu achava isso infantil, né? Agenda, vou escrever. Eu quero isso, isso, isso. Porque a gente sempre tem essa mentalidade de pedinte, né? Mas é interessante que quando chega no final do ano, você vai olhar aquilo que você colocou ali no papel, você vê, nossa, Deus faz infinitamente mais. E Deus também, muitas das vezes, não acontece. Ele não deixa que aconteça. Aí você vai entender durante o processo. Isso se chama maturidade. Amém? Então eu quero que você comece a refletir sobre isso. Eu prometo que eu vou ser bem rápido, mas eu prometo que eu vou dar lugar para o Espírito Santo, porque quem fala aqui é o Espírito Santo, amém? Aleluia, Jesus. Eu estou sentindo muita presença do Senhor nessa manhã, irmãos. Aleluia, Jesus. Eu sei que Ele quer ministrar algum coração nessa manhã. Aleluia, Jesus. Então, se eu fosse você, eu ficava atento a qualquer palavra. Nós falávamos agora há pouco no nosso discipulado que o nosso cérebro, ele capta, né, 20%, né? Então, se você fica ali 40 minutos, imaginem quantos por cento a gente capta da mensagem que foi entregue. Então, preste atenção naquilo que o Espírito Santo, não eu, mas o que o Espírito Santo quer falar com você nessa manhã. Eu não vim aqui falar uma coisa que você quer ouvir, mas eu vim falar aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E muitas das vezes a nossa oração a gente espera uma resposta de Deus, a minha resposta, mas Deus, Ele quer falar aquilo que o céu quer entregar para cada um, amém? Então eu quero que você comece a refletir sobre isso. O que você faz quando a vida não acontece do jeito que você planejou? Uma outra pergunta quando você sonha uma coisa e quando você não vive isso, como que você reage a isso? Muitas das vezes a gente tem sempre, né, um plano B. Quantos aqui já tiveram planos B? Quantos tem plano B aqui? Baixa a mão, irmão. Deus, Ele não trabalha com plano B. Amém? Deus só trabalha com plano A, Ele só tem um plano A. Amém, irmãos? Talvez a gente esteja vivendo assim. A gente sonhou, a gente planejou e a gente olha e fala, não está acontecendo. E é debaixo dessa palavra que eu quero ministrar. Talvez tem gente aqui frustrada com isso. Tem gente, talvez portas foram fechadas e você não consegue entender isso. Então, eu creio, tem gente com o coração cansado aqui nessa manhã, com a fé abalada. Então, no meio disso tudo, né, começa a surgir uma pergunta que muitas vezes é silenciosa, pastor. Será que Deus ainda tem algo para mim? Você já se fez essa pergunta? Eu confesso, eu já inúmeras vezes. E depois de ter recebido uma promessa de Deus, eu já fiz essa pergunta. E eu confesso o meu pecado. Só eu? Quem mais? A gente tem essa mania, né? Às vezes ouve uma palavra, uma promessa e você fala assim, será que Deus tem algo para mim? E Deus falou assim, você é uma flecha, você vai chegar lá. E você fala, será que Deus? E você anda um pouquinho, você fica com a expectativa de que vai acontecer no seu tempo. E você fala, Senhor, o Senhor ainda tem um plano para mim? E Ele tem. Amém? E o texto que nós lemos começa, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Ei, o Senhor tem um plano para você. O Senhor tem um plano. Eu digo mais, eu vou mais longe, mais fundo.
o Senhor tem um plano perfeito para você. Amém? Então é nesse cenário que Deus libera, é nesse cenário de promessa que Deus libera uma palavra, uma das palavras mais conhecidas que a gente ministra muito sobre oferta, sobre entrega. Mas esse texto ele é um pouco mal compreendido muitas das vezes, porque a gente precisa entender o contexto, né? Então, antes de se passar, de se apegar a essa promessa, a gente precisa entender esse cenário, desse contexto da palavra. A palavra diz, o contexto vai dizer que eles estavam na Babilônia, eles estavam no exílio na Babilônia, eles estavam ali, longe da sua terra, sim ou não? Eles estavam num templo longe do templo, amém? Eles estavam longe do que Deus representava, o povo, amém? Antes desse texto aqui a gente começa a entender isso. O povo estava em exílio, o povo estava afastado do templo, afastado de Deus. Então era um tempo que, muitas vezes de confusão, um tempo de dor, de perda, sabe? Um tempo de disciplina. Então eles não estavam onde eles queriam. De repente você está se sentindo assim, de repente você não está aonde você queria estar, de repente você está com sua vida confusa, de repente você está com sua vida sentindo dor, perda, você está passando por um momento de perda, de dor, de luto. Ei, esse não é o seu lugar, amém? A palavra diz, porque eu bem sei os pensamentos, os planos, os sonhos que tenho a vosso respeito, amém? Tenha isso em mente, são pensamentos perfeitos, planos perfeitos que o Senhor sonhou para você. Então é exatamente nesse lugar, nesse cenário de exílio, de dificuldade, que Deus declara uma promessa, e Ele fala assim, eu bem sei os planos que tenho sobre vocês. Aleluia, Jesus. Eu não sei, igual eu falei, eu não sei o cenário que você está, não sei o momento que você está na sua vida, mas eu sei que Ele sabe os planos que Ele tem sobre você. E Ele diz, você está exatamente no lugar que você deveria estar, porque nesse lugar existe processo, existe amadurecimento, amém? Eu quero compartilhar bem rápido 4 pontos dessa palavra, desse texto, para a gente mergulhar, se aprofundar. Eu quero que você escute isso com o coração aberto, igual eu disse, porque não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Eu creio, eu estou sentindo muito forte a presença do Senhor nessa manhã. Aleluia, Jesus, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Então, enquanto o povo, ele achava que tinha saído do controle, então eles estavam ali confusos, com sentimentos de perda. Nossa, a gente está longe de Deus, o que está acontecendo? Muitas das vezes a gente é assim, os planos que o Senhor disse que tinha para mim não está acontecendo, pastor, e aí? O Senhor está falando, eu sei. Então, Deus, Ele não está adivinhando. Às vezes a gente tem esse sentimento, a gente acha que Deus adivinha o que vai acontecer. A palavra diz que o Senhor diz assim, eu sei. O Senhor não está falando, eu acho que vai acontecer isso na sua vida, eu acho que você vai alcançar os seus sonhos. Não. O Senhor está falando, eu sei. O Senhor, sei os planos que tem na sua vida. Aleluia. Muitas das vezes falta a gente aceitar isso, que Ele sabe qual é o melhor caminho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não é talvez, irmãos, é uma certeza divina, é uma certeza do reino. Aleluia, Jesus. O caos que você está vivendo, o momento que você está vivendo, a tempestade que você está passando, o processo que você está passando, não pega Deus de surpresa. Ei, sabe aquela situação difícil que você entrou, que você falou assim, poxa, perdeu o controle, eu perdi o controle. Não pegou Deus de surpresa. Ele ainda está no controle, Ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia, Jesus. Então de repente tem gente aqui que tem desistido dos sonhos, dos projetos, sabe? Tem gente aqui que acha, eu errei, André, eu tomei decisões que não tem mais jeito. Eu sei, diz o Senhor, as suas escolhas erradas não destruíram o futuro, porque de novo, irmãos, o Espírito Santo está falando, eu sei os planos que tenho para vocês. Aleluia, Jesus.
Aleluia, Jesus. Mas Deus manda te dizer nessa manhã, irmãos, eu ainda sei o que estou fazendo na sua vida. Não tenha dúvida disso em momento algum. Aleluia, Jesus. O segundo ponto que eu quero falar é que os planos de Deus são de paz. Amém? Não de mal. A palavra paz aqui vem de uma raiz muito profunda, que todos nós conhecemos, que é shalom, que significa nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você pode repetir? Nada quebrado. Aleluia, Jesus. Então não é ausência de problema, é plenitude, é restauração, é ordem, é uma vida completa. Amém? Deus, Ele não está planejando te destruir, Ele está planejando te reconstruir. Amém? É interessante, na segunda-feira a pastora falava sobre isso, né, que o oleiro, não sei quantos já tiveram a oportunidade de ver como que faz, né? O oleiro, muitas das vezes, quando está formando ali, quando tem uma imperfeição, o que ele faz? Ele vai, quebra e começa tudo de novo. Sim ou não? Está reconstruindo, sim. Às vezes Deus, Ele trabalha assim na nossa vida. Deus, Ele não está te destruindo. O que Ele tem planos de paz, de prosperidade. E essa prosperidade é uma prosperidade na sua totalidade. Amém? Você entendeu? Deus tem planos, sonhos, projetos. Deus tem prosperidade para você, irmãos. Não sei o quanto isso te impacta, mas prosperidade na palavra do Senhor significa uma totalidade, significa muito mais do que dinheiro, porque a gente, quando ouve a palavra prosperidade, a gente sempre assimila a área financeira, mas é uma prosperidade na sua totalidade, que significa relacionamentos saudáveis, vida saudável, trabalho. Amém? Então o desejo de Deus é que os seus filhos e filhas sejam prósperos em todas as áreas. O desejo de Deus é paz, shalom. Receba shalom nessa manhã. Glória a Deus. Receba shalom do Senhor nessa manhã. Oh, glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Jesus. Então o Senhor está falando aqui, está profetizando aqui shalom no meio do exílio. Olha só que doideira. E você fala, como é que Deus pode estar falando isso? Está me desejando prosperidade, eu estou passando dificuldade, eu estou num momento de crise, eu estou com uma dívida alta. E aí? Como que você aceita isso? Porque eu bem sei, diz Ele sabe, irmãos. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, curiosamente, Deus deu essa palavra enquanto o povo ainda estava no cativo. Então Deus, de repente, deu essa palavra. Deus vem com shalom para você nessa manhã, e você está passando por um momento de dificuldade, sabe, eu não entendo, André, não entendo, mas Ele tem uma palavra shalom para você nessa manhã. Isso nos ensina que o plano de bem de Deus, o plano de bem de Deus, o plano de paz, o shalom, pode ser executado em momentos difíceis, e a gente precisa entender isso. Amém? Por quê? Porque nós somos filhos e filhas do Senhor. Amém? A palavra diz lá em Apocalipse 5, e essa palavra me impacta de uma forma sobrenatural. A palavra diz assim, que através do sacrifício de Jesus, Deus nos fez reis, sacerdotes e filhos. Você não entendeu? Ei, vou falar igual o pastor. Vou falar para esse povo aqui. Presta atenção, hein? Só uma vez, tá? Tá gravando, mas essa parte eles vão cortar porque é especial para quem está aqui. Através do sacrifício de Jesus, Deus nos fez reis, sacerdotes, filhos. Aleluia! Aplauda ao Senhor, irmãos. Aleluia. Agora eu vou te explicar e você vai ficar mais impactado e mais energizado.
Ele nos fez reis. O que um rei faz? Governa. Qual área da sua vida você não está governando, irmãos? Aleluia, Jesus. Ele nos fez reis. E Ele quer que a gente governe em todas as áreas, amém? Começa a meditar sobre isso através do sacrifício que não foi em vão. Ele te fez reis para você governar no lugar que Ele te plantou, amém? Sacerdote. O que um sacerdote faz? Oi? Serve, traz a lenha. Você tem trazido a lenha no altar? Você tem sido aquele que não terceiriza a obra do Senhor? Você tem sido aquele que primeiro se prostra, Senhor, eis-me aqui? Ou você tem terceirizado a sua fé? Ei, reis governam, sacerdotes entrega. E filhos, quantos filhos estão aqui nessa manhã? Quantos filhos do Senhor estão aqui nessa manhã? Se eu fosse você, eu ficava mais impactado ainda. Quantos filhos estão aqui nessa manhã? Você tem esse sentimento de filho. Você não foi abandonado. Você foi escolhido. Deus tem um plano perfeito para você. E Ele vai fazer em você e através de você. Glória a Deus. Reis, sacerdotes. Isso me impacta de uma forma sobrenatural. Porque o momento que eu entendi isso era o momento que eu não entendia a minha identidade. E qualquer mentira, toda mentira que vinha sobre a minha mente, eu ia igual aqueles ventos, para onde sopra eu estou indo. Se você entender isso verdadeiramente, você caminha debaixo de uma autoridade do céu, debaixo de um propósito de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então o foco é crescimento. O plano de Deus visa nos levar, nos fazer florescer aonde Ele nos plantou, como reis, sacerdotes e filhos de Deus. Glória a Deus. Então Deus ele não está planejando te destruir. Ele está planejando te restaurar, te reconstruir. Mesmo no exílio, mesmo no momento que de repente não seja legal para esse momento. Aleluia, Jesus. Então, entenda que Deus ele não estava punindo o povo. Deus ele não está te punindo, de repente por algo ruim que aconteceu, por uma decisão que você tomou. Mas tudo é para aperfeiçoamento. Algumas semanas atrás, estava fazendo um atendimento com uma pessoa. E a pessoa estava com muito vitimismo. Falando, eu errei, não tem mais jeito. Eu falei, beleza, só falando. Não, agora vou tirar minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vai, continua, beleza. Aí eu falei, então quer dizer que eu vou ter que rasgar minha Bíblia? Ele, como assim? Então quer dizer que Deus vai ter que mandar Jesus de novo? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Se você está falando que o sangue de Cristo, o sangue que me curou, que me deu autoridade, que me deu identidade, não foi capaz de perdoar os meus pecados, você está falando que Ele vai ter que vir de novo, porque o que você fez é tão grave que Ele não pode te perdoar. Amém? De repente alguém pegou isso. De repente uma decisão do passado está fazendo você adiar Deus lançar a flecha quando eu falei, porque você acha que Deus não perdoou. Ei, perdão tem a ver com a gente, irmãos. Tem a ver com o lugar de governo que eu dou. Essa semana eu falava com alguém sobre isso. Muitas vezes o perdão não é amnésia. Olha só, a gente acha que é amnésia, pastor. A gente acha que se alguém fez alguma coisa contra a gente, eu perdoei e amanhã vou encontrar essa pessoa e não vou lembrar. Tu vai lembrar. Mas sabe qual é o interessante do perdão? É que perdão tem a ver comigo, não tem a ver com outra pessoa. Então eu decido perdoar. Eu já contei algumas vezes sobre isso. Em situações em que eu tive que perdoar, eu tive que aprender. E eu tive que pedir, Senhor, me ajuda, me ensina a perdoar. E eu entendi que o lugar que Deus tem para mim, o alvo pela qual o Senhor me mostrou que Ele vai me levar, eu não posso levar essa bagagem. Eu sempre uso essa ilustração, que perdão é você viver uma vida inteira com uma mochila cheia de tijolo nas costas, com peso nas costas. E aí você fica caminhando, você caminha, sei lá, os 100 metros, tranquilo. Mas imagine você 10 quilômetros, 20 quilômetros. Fica muito pesado. Quem trabalha em obra, quem trabalhou sabe. Começa de manhã, está com a energia lá em cima. À tarde, tanto carregar peso, você está o quê? Sobrecarregado, cansado.
Agora imagine você uma vida inteira carregando esse peso que não é perdoar. E sabe qual é o mais impactante sobre isso? É que antes de perdoar alguém, a gente precisa se perdoar, pastor. Sabe por quê? Muitas das vezes, muitas decisões que a gente tomou lá atrás foram tomadas porque a gente não tinha maturidade. E aí Deus vai usar isso hoje como um processo de aperfeiçoamento. Amém? Glória a Deus. Deixa eu voltar para cá para o texto. O terceiro ponto fala sobre um futuro que Deus tem, não depende do seu momento atual. Quantos creem nessa palavra? Isso tem a ver com identidade. O futuro que Deus tem não tem a ver com o momento atual. Às vezes você, André, minha vida está até legal. Minha vida está legal, tá bom assim. Ei, os planos de Deus são planos de paz, planos de prosperidade. Lembra que eu falei a definição da prosperidade na sua totalidade? Deixa eu falar assim, você não é nada, isso não é nada perto do que eu vou fazer para a tua vida se você decidir mergulhar, se você decidir viver a minha palavra, se você decidir me buscar, se aprofundar cada dia mais e mais. Amém? Então, eles estavam na Babilônia, mas Deus não estava falando sobre o momento atual, porque Deus estava trazendo uma promessa num momento de dificuldade, num momento de exílio, e Deus está falando assim, a palavra não é para agora, mas Deus está falando sobre um futuro, sabe? O seu endereço atual não define o seu destino final. É sobre isso, pastor. O seu endereço atual não define o seu destino final. Por mais que você ache que tá bom do jeito que tá. Eu pago minhas contas, não, Deus fala assim, os meus planos é planos de paz, de prosperidade total. Então você pode estar hoje em um momento de dificuldade, talvez emocionalmente cansado, talvez você esteja espiritualmente frio, mas Deus, Ele não te vê no agora. A flecha, Deus, Ele não está te vendo aqui agora, Ele está te vendo você lá no futuro. Amém? Romanos 8 diz que todas as coisas cooperam. Deus está te vendo no futuro, e Ele está falando, todas as coisas cooperam para o bem. Se você entendesse essa palavra, todas as coisas cooperam para o bem. Glória a Deus, todas as coisas cooperam. Essa palavra não diz que todas as coisas são boas, irmãos, mas diz que Deus transforma tudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Deus não faz planos apenas para o agora. Ele tem uma visão, aleluia, Jesus, de longo alcance. E Ele fala sobre esperança. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A esperança é uma pessoa, Jesus. Então, no contexto da Bíblia, Jeremias 29:11 aponta para a redenção final. A nossa maior esperança pela qual nós ansiamos é a reconciliação com o Pai, através de Cristo. E Ele é a garantia que o plano perfeito não vai falhar. Por isso que eu iniciei falando sobre o plano perfeito. Sabe por quê? Porque nós temos uma esperança. Amém? Eu tenho uma esperança. Você tem esperança? Eu tenho uma esperança, Jesus na minha vida. Eu tenho uma esperança que os planos de Deus não falharão. Mas eu preciso entender o processo. Aleluia, Jesus. Quarto ponto. Vamos já. Aleluia, Deus. Deus usa o processo para te preparar. Sabe o que é mais forte nesse texto aqui? É que essa promessa, ela não era imediata. Eles ainda ficariam anos no exílio. E aí eu volto a perguntar para você: quantos aqui em algum momento falou, não vai mais acontecer a palavra que Deus tem? Por que não está acontecendo? Sabe, a palavra diz que eles ainda, debaixo dessa palavra, eles ainda ficaram alguns anos no exílio. Ou seja, Deus prometeu, mas algo aconteceu. E esse algo é o processo. Então a promessa de Deus, isso é muito forte. A promessa de Deus não elimina o processo. A promessa de Deus não elimina o processo, mas dá sentido a ele. Aplauda ao Senhor, irmãos.
Aleluia, Jesus. A promessa de Deus não elimina o processo, mas dá sentido para o processo. E às vezes a gente não entende isso. Por que que isso está acontecendo? Ei, o processo dá sentido à promessa de Deus. Porque no processo você vai ser aperfeiçoado, você vai amadurecendo, você vai crescendo. Ontem eu preguei essa palavra para o meu filho Benjamin, e aí eu tive que contextualizar para ele, o sonho dele é ser jogador de futebol, e eu falei com ele que esse é o sonho de Deus para a vida dele, porque se ele sonha é o sonho de Deus. E eu tive que trazer esse contexto para ele. Falei, filho, no momento atual, você não está jogando no Fluminense, você não está jogando no Real, o momento atual não condiz com aquilo que Deus tem para você. E o olho dele é impressionante, que eu senti o Espírito Santo, e eu senti que ele entendeu, que ele pegou, os olhos dele brilhavam. E eu falei, é isso que o Senhor quer falar. Isso me emociona, porque às vezes Deus dá sonhos para a gente e a gente fala assim, poxa, mas e o processo? A gente não entende que o processo dá sentido à promessa de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Então tem gente que quer promessa, mas não quer passar pelo processo. Mas Deus, Ele trabalha no caminho. Deus, Ele trabalha no caminho. Deus, Ele se movimenta. Deus age através do movimento. Orar, você ora e você... Ei, sacerdote, a gente não pode mais terceirizar a nossa fé. A gente precisa orar e se movimentar. E é importantíssimo a gente se movimentar debaixo de uma palavra. Quem tem uma palavra tem. Mas a gente precisa se movimentar debaixo desse tudo, debaixo dessa promessa. Isaías 55, 8 e 9 diz que os caminhos de Deus são mais altos. Aleluia, Jesus. Para finalizar, eu quero contar algo que me impactou e me trouxe à memória logo no início do mês, quando a gente começou a ministrar sobre planos, quando a gente começou a falar sobre isso. E até numa das células o pastor fez essa pergunta: quantos aqui já tiveram uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, e você não fez porque, primeiro, você se sentiu que não tinha recursos o suficiente? Segundo, você não se achou capaz de fazer? Quantos aqui já tiveram isso? Quantos já ouviram algo de Deus e falaram assim, faz isso, estou te dando hoje aqui o planos, estou te dando um projeto, executa esse projeto? Isso mexe comigo, pastor, porque eu lembro que algum tempo atrás, alguns anos atrás, Deus, Ele colocou um projeto na minha mão. E isso me emociona, mas também é o processo, faz sentido agora. Mas Ele colocou algo muito grande na minha mão. E o a primeira coisa que eu fiz foi paralisar, porque eu falei, Senhor, eu não tenho recursos para fazer. Algumas pessoas vão lembrar, o pastor deve lembrar, que a gente veio com um projeto que se chamava Café de Milhões. O pastor lembra? Deus, Ele me deu tudo, o projeto todo. Mas eu parei, porque eu achei que não tinha os recursos. Eu achei que não era capaz. E no final do ano passado, Deus me mostrou uma pessoa que essa pessoa executou o projeto que Ele tinha entregue para mim. E eu falei, Senhor, por que eu não dei ouvido? O Café de Milhões hoje alcançou multidões e não foi comigo. E eu falei, agora Ele não tem mais sonhos, mais projetos comigo, porque Ele me entregou algo e eu não pude fazer, porque eu dei ouvido às pessoas. Porque na maioria das vezes, pastor, a gente quer a validação de outras pessoas. E naquele momento eu não tinha recursos na minha cabeça, e eu não tinha a validação que eu procurava das pessoas. Mas a palavra diz que Ele sabe os planos e projetos que Ele entrega para a gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus, Ele colocou sonhos e projetos na sua mão. Então não tem a ver com o recurso, não tem a ver com a aprovação de ninguém. Voltando, esse projeto, hoje é um dos projetos que alcançou muitas vidas, gerou financeiramente, alcançou, sabe, financeiramente a pessoa conseguiu milhões com isso.
Só que eu, naquele momento, eu não consegui dar uma resposta. E quando eu vi isso, eu falei: Senhor, acabou para mim, porque o Senhor tinha um projeto para mim e eu me limitei aos recursos, me limitei a aprovações. E o Senhor falou assim: não, você não está entendendo. Beleza, eu te entreguei esse projeto, você não fez, mas bora para frente. Eu tenho sonhos e projetos maiores que esses ainda. E sabe o que eu falei? Peguei uma caneta e papel e falo: manda os projetos de novo. Faz de novo, Jesus. Você pode se colocar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. O que eu quero dizer nessa manhã? Primeiro, o Senhor diz: eu bem sei os projetos que tenho para vocês. Escreva os sonhos, projetos que Ele colocou na sua mão e não paralise, não se limite a recursos, a aprovação, a qualquer coisa que venha para impedir de você executar. Porque Ele tem as palavras e as promessas certas. Ele já viu o alvo, o futuro. Ele já te viu no futuro. Então não se limite. Oh, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado. Nem estava planejado falar isso, irmãos. Eu achei que essa ministração ia durar 10 minutos. Oh, Jesus, obrigado. Glória a Deus. Então, talvez, irmãos, eu quero dizer, talvez você entrou aqui cansado hoje. Ele falou em respostas. Eu quero chamar você para vir para o altar. Você que entendeu que talvez abriu mão de sonhos. E o André vai orar. Quero que ele ore. Eu estava numa reunião lá. Tem 3 igrejas, né? Da África. 6 igrejas da África. Eu estava ali. Já tem uns dias que a gente está conversando. Eles pediram a nossa cobertura espiritual. E eu fechei uma data para ir lá. Mas eu não tenho recurso. Mas a data está fechada. E é o aniversário da igreja dele lá. Me chama até de bispo já. O bispo vai, deixa eu chamar bispo de pastor. E eu queria aproveitar, né? Que esse é o mês dos planos. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu quero convidar você para sair do teu lugar. O louvor vai cantar e depois o André vai estar ministrando. E eu senti te colocar porque eu estava ali pensando: Senhor, eu vi o valor da passagem. Estava ali olhando para o valor da passagem. Falei, eu dei a minha palavra. Aí eu fiquei assim, agora. Aí o André deu o testemunho. Então, eu entendi uma resposta de Deus. Entendi de falar aqui no altar. E eu já passei até para o nosso bispo de Brasília. E ele falou, excelente ideia. Vamos amadurecer isso. Mas hoje a gente deu a palavra, o pastor que estava ali comigo, está aqui chorando aqui, né, pastor, que a gente estava falando com eles. E a carência que eles têm, a dificuldade que eles têm, a cultura lá está misturada com o islamismo, está misturada com a área de feitiçaria. E isso está dentro da igreja lá. E o desejo deles a gente quer aprender do jeito certo. E a Bíblia diz que o evangelho vai ser pregado aos confins da terra. Amém?